Obrigado, senhor presidente. Retorno novamente a essa tribuna. Se tivesse ciência de que nós abriríamos, de fato, o grande expediente, não teria falado pelo 82, mas me deu a oportunidade de voltar aqui para poder falar. Vou falar tudo o que eu havia falado, só que com mais calma e com mais detalhes, para que a gente consiga, para que a população consiga entender e para que o governo do Estado também entenda a gravidade do assunto. Como eu dizia, senhor presidente, existe uma escola na cidade de Sorocaba, uma escola excelente chamada Clave de Sol. É uma escola que ela tem um histórico de atender 320 alunos, especiais de várias faixas etárias de toda a região de Sorocaba e possui 2 unidades, sendo uma para alfabetização e outra para atividades diversas. Dos 320 alunos que a Clave de Sol atende, 173 são credenciados pela Secretaria Estadual de Educação através da Diretoria de Ensino. Só que o repasse de dinheiro para a Escola Clave de Sol, ele foi suspenso. Essa suspensão do repasse de dinheiro da Escola Clave de Sol acabou impactando não só esses 173 alunos que são credenciados pelo Estado para o recebimento disso e o cuidado dessas crianças, como a escola inteira, porque a escola ela não pôde se manter, ela não conseguiu se manter, a instituição não pôde se manter. Inclusive, eu fiquei sabendo que uma das diretoras teve que, inclusive, vender o próprio carro para conseguir sustento para a Clave de Sol. Houve aí uma briga, me parece, com a diretoria de ensino responsável pela região de Sorocaba para com a escola, dizendo que não tinha entregue determinados requisitos para o recebimento dessa verba que vem do governo do Estado, porém a escola bate o pé e diz que entregou sim, inclusive tem como comprovar. Diante de tudo que está acontecendo, eu venho aqui a essa tribuna hoje solicitar ao governo do Estado para que tenha consideração com relação a essas crianças especiais. Porque quem atenderá essas 320 famílias? Essas 173 famílias que são credenciadas pelo governo do Estado, que não têm condições de pagar, mas essas tantas outras, quase 50%, que também vai ficar fazendo esse atendimento onde? Em que outro lugar? Porque, afinal de contas, encontrar uma instituição como a Clave de Sol, que tem todos esses requisitos para o atendimento de crianças especiais, é extremamente difícil. A gente não tem isso em cada esquina. Então, eu solicito ao governo do Estado que, ao invés de, por exemplo, a gente ficar repassando dinheiro para poder fazer live, que a gente gastou horrores durante essa pandemia para fazer live, com perdão ao senhor secretário de Cultura, mas é uma lacração atrás da outra, aquilo ali foi ridículo. Ao invés de repassar dinheiro para isso, que o dinheiro do Estado seja utilizado naquilo que realmente importa, como, por exemplo, crianças especiais que necessitam dessa subvenção do Estado. É para isso que o dinheiro do pagador de impostos deve chegar, e não para a esquerdista ficar lacrando na internet. Senhor presidente, eu também trouxe a informação relacionada às pessoas que estão em situação de rua. Foi ventilado através da mídia, da imprensa, que não só no estado de São Paulo, como em muitos pontos no nosso Brasil, uma onda histórica de frio que fará as temperaturas desabarem do sul ao norte do Brasil. E de acordo com um especialista no tema, a dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 63, 75 e 85. Eu fico imaginando como ficariam aquelas pessoas que estão em situação de rua. Então eu venho a essa tribuna fazer um apelo não só ao governo do Estado, como à prefeitura também, para que essas pessoas que estão em situação de rua possam ser colhidas, possam ser levadas a um abrigo, que entrem em contato com associações que fazem esse tipo de serviço e disponibilizem o quanto antes para que não aconteça nenhuma tragédia. Nós já tivemos casos de pessoas, na capital paulista inclusive, que faleceram de hipotermia, de pessoas que morreram de frio. E nós não queremos, nos próximos dias, que está sendo anunciado pela imprensa e pelos profissionais que cuidam dessa questão de climatologia, que virá um frio absurdo na cidade, no estado e no nosso Brasil. Então eu peço ao PSDB, que está no comando do governo e também da prefeitura da cidade de São Paulo, que olhe com carinho aquelas pessoas que estão em situação de rua e faça os direitos humanos chegar a essas pessoas e leve-as a um abrigo antes que esse absurdo aconteça. E também me posicionei, senhor presidente, favorável ao MP 984,
presidente da República, Jair Bolsonaro, foi extremamente corajoso. Inclusive, eu quero aqui mais uma vez parabenizar a gestão do nosso querido presidente, que tem feito uma pauta conservadora, que tem batalhado contra essa esquerda nojenta e imunda que tomou conta do nosso Brasil durante muito tempo, nos últimos anos. E que agora, o presidente, ele arrancou o monopólio da Rede Globo de televisão através da MP 984. Os clubes de futebol, eles se uniram, inclusive saiu aqui na imprensa, clubes pressionam o Congresso a favor da MP 984, com campanha pela lei do mandante. Clubes de futebol decidiram pressionar o Congresso a favor da MP 984. A medida provisória determina que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas pertencem ao clube mandante do jogo. Então, senhor presidente, foi necessária essa medida, foi uma medida certeira do presidente da República, Jair Bolsonaro, que retira da Rede Globo de televisão este monopólio sobre as transmissões de futebol. Inclusive, aqui eu gostaria de parabenizar muitas torcidas, muitos clubes que se manifestaram favoravelmente à lei do mandante, como, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Fortaleza, o Sport Clube Bahia, o Coritiba, e dentre tantos outros. E também manifestar o meu repúdio pela direção do São Paulo. Eu, como São Paulino, fiquei extremamente chateado, decepcionadíssimo pelo fato do São Paulo não ter se manifestado favoravelmente a essa MP. É uma MP que cuida da democratização, é uma palavra que esquerdista adora falar, não é verdade? Democratização do futebol. E não existe nada mais democrático que entregar ao clube este poder de poder fazer essa transmissão, de poder levar ao público, à sua própria torcida, este entretenimento e retirar da Rede Globo. Eu fico me perguntando se, por exemplo, tivéssemos hoje mais um escândalo de corrupção, outro dos diversos relacionado ao Lula, o amigo dele, o Raí, com certeza iria se posicionar de forma imediata para defendê-lo, porque até agora não falou absolutamente nada, nem para poder fazer um apoio a esta MP tão importante. Resolveu fazer a egípcia. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. A Rede Globo não pode ter esses direitos pertencem ao clube. Então, mais uma vez aqui, parabenizo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor presidente, foi dito aqui também pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, eu tenho um enorme respeito pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, sei da luta que ele trava com relação à educação, e antes de eu entrar nessa Assembleia Legislativa, já é um deputado que é agraciado por muitos servidores. Entretanto, o deputado Carlos Gianazzi comete muitos erros quando ele fala do homeschooling. O homeschooling, ele não tira das crianças o direito à educação, muito pelo contrário. Esse direito à educação é repassado pela família aos seus filhos. O deputado Carlos Gianazzi, como agente do Estado, não pode dizer para uma família de que forma essa família tem que educar o seu próprio filho. É um direito dos pais, é um direito da criança. Ora, a educação é pública, gratuita e de qualidade, que o deputado acabou se equivocando quando disse gratuita, apesar dele ser professor, gratuita não existe, é gratuita. Eu peço aos nobres deputados que, além de apoiarem a aprovação deste projeto na Câmara dos vereadores aqui da cidade de São Paulo, que apoiem também a aprovação deste projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, se eu não me engano, já existe tramitando, já existe circulando aqui. É muito importante. O homeschooling, ele não pertence a nenhum tipo de obscurantismo ou qualquer coisa nesse sentido da Idade das Trevas, muito pelo contrário. A Idade das Trevas, as crianças, a educação infanto-juvenil era superior à atual. Hoje, infelizmente, através desse podre método Paulo Freire, a única coisa que as nossas crianças aprendem é doutrinação, é Lula livre, é ideologia de gênero, é esses bandos de pataquada infeliz que esse bando de militante desce igual abaixo das nossas crianças em sala de aula. É uma das razões, eu não digo a principal, mas uma das razões do porquê o homeschooling é tão importante e a sua eficácia, ela é 100% comprovada. Então eu peço aos nobres deputados que se debrucem sobre este tema e não escutem discursos, que não têm nada técnico, apenas ideológico, porque as críticas que foram tecidas a respeito do homeschooling não abordou nada técnico, foi puramente ideológico, porque é obscurantismo e blá, 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 blá. Aponte tecnicamente o porquê o homeschooling seria ruim. Ora,
Nós estávamos, por exemplo, na CPI das fake news, eu estava assistindo, quando o deputado Paulo Fiorilo disse para o deputado Caio França que não poderia ser um determinado dia de manhã, porque ele iria ensinar o seu filho a fazer uma lição de casa. Espera aí, o deputado Paulo Fiorilo pode ter homeschooling, mas aquela criança cujo pai apoia o homeschooling não pode ter o homeschooling. Então, isso não faz o menor sentido, senhor presidente. Peço que os deputados se debrucem sobre este tema, porque é um tema muito caro para o Estado de São Paulo e para a nossa educação em geral. Muito obrigado, senhor presidente.